Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 321 Investigar em outro lugar, na montanha sagrada de Yailan. Nos picos nevados, uma figura balançava uma espada longa na neve. Onde quer que a espada longa passasse, o ar tremia e os flocos de neve se espalhavam. Então, enquanto a pessoa executava diferentes movimentos de espada, sons trêmulos eram emitidos de seu corpo. Era como se houvesse trovões dentro e fora de seu corpo. Esta era a circulação da energia vital e do sangue de um cultivador à medida que os movimentos da espada mudavam. Yuelun se aproximou e olhou para a cena em que a espada quis estava voando. Ele acariciou a barba e suspirou. Este conjunto de técnica da espada do renascimento realmente faz jus ao seu nome. Os movimentos da espada não apenas cultivam os músculos e órgãos internos, mas também atingem profundamente a medula óssea. Também pode mudar completamente o físico e estimular o potencial do corpo humano desde as raízes. Irmão Anglin, sua arte de espada mostrou uma grande melhoria novamente neste mês. O cultivador parou sua prática e, naquele instante, uma enorme quantidade de calor foi emitida de seu corpo como se ele tivesse se tornado um enorme fogão. Isso porque todas as partes de seu corpo estavam em cultivo, e uma grande quantidade de calor havia sido acumulada em seu corpo e precisava ser liberada. Em apenas um instante, uma grande parte da neve ao redor foi derretida. Wang Lin riu alto e disse, esta técnica da espada do renascimento é muito complicada. Com meu nível de cultivo, embora continue praticando interminavelmente dia e noite, só consegui chegar ao primeiro nível. É difícil imaginar quanto tempo levaria para as pessoas comuns. Vale a pena, mesmo que leve alguns anos para aprender. Os efeitos da técnica da espada do renascimento são incomparáveis com os efeitos das técnicas existentes da espada nutritiva. Yuelun disse enquanto olhava para o Wang Lin. Wang Lin saiu da poça de neve derretida, olhou para Yuelun energicamente e disse, o Rei Guardião tomou sua decisão. Eu posso ir para Great Eastern City, certo? Ah, você ainda está com pressa de ir testemunhar por seu discípulo. Yuelun riu. Na verdade, mesmo que você não vá, quanto mais eles disputarem, mais a verdade virá à tona. No final, eles também acabarão provando que a técnica da espada do renascimento não tem problemas. Mas o processo de provar isso não será fácil, certo? Há muita pressão vindo de várias fontes. É melhor me deixar fazer uma viagem e ir direto ao ponto. Isso evitará que eles desperdicem muito tempo e recursos. Yuelun soltou um suspiro. Ele pensou no rosto de Fang Xingjian e ainda teve uma sensação indescritível. Ele estendeu a mão e entregou uma carta a Wang Lin. Esta é a carta que o mestre tirou um tempo para escrever. Ele já cultivou até o nível 10 na técnica da espada do renascimento e pode receber cerca de 8.000 pontos potenciais todos os dias. Claro, isso também é parcialmente devido ao nível de cultivo do mestre, mas pelo menos provaria o quão poderosa é a técnica da espada do renascimento. Você pode levar esta carta com você para Great Eastern City. Surpresa passou pelos olhos de Wang Lin. O Rei Guardião está disposto a testemunhar por Xingjian. É mais do que apenas testemunhar. O olhar de Yuelun tinha uma expressão complicada. O mestre enviou os registros de Fang Xingjian para o norte e espera convidá-lo para participar do plano de graduação de técnicas marciais. O plano de graduação das técnicas marciais era um grande plano que a Igreja da Verdade Universal vinha preparando nos últimos anos. Este plano visava classificar todas as técnicas marciais do mundo em categorias e graus. Por exemplo, entre as técnicas de espada de nutrição, a técnica da espada do renascimento deve ser considerada uma técnica de espada com alto grau, enquanto a técnica da espada do urso pardo e a técnica da espada da águia provavelmente seriam consideradas como técnicas de espada com notas baixas. No entanto, quão alto ou quão baixo eles seriam? Nunca houve um sistema padronizado. Assim, o plano de graduação das técnicas marciais teve como objetivo testar todos os efeitos e possibilidades de crescimento das técnicas marciais, eventualmente segregando todos os efeitos e proezas das técnicas marciais. Quantas técnicas marciais havia no mundo? Quantas pessoas no Miracle World praticavam artes marciais? Uma vez que esse plano fosse iniciado, ele esgotaria uma quantidade enorme de recursos e, uma vez que esse plano fosse bem sucedido, ele mudaria e traria grandes benefícios para o mundo inteiro. Somente a Igreja da Verdade Universal, uma organização que uma vez unificou todo o Norte e ainda permaneceu a organização mais poderosa do mundo, seria capaz de realizar algo assim.
Quando Anlin ouviu isso, ele ficou atordoado por um momento antes de perguntar: o Rei Guardião deseja deixar Xingjian participar deste plano também? Yuelun sorriu e disse: isso mesmo. O plano de graduação das técnicas marciais. Mesmo se alguém se encarregasse de apenas uma pequena porção das técnicas de espada, o número de manuais secretos e recursos de cultivo aos quais ele poderia ter acesso seria um número tremendo. Isto é uma coisa maravilhosa. Na mente de Yuelun, ele não pôde deixar de recordar o rosto de Fang Xingjian e pensou consigo mesmo: mestre, para você o trazer à vista daquelas pessoas influentes no norte tão cedo. O que diabos você está planejando? E é realmente bom para nós nos envolvermos nesse vórtice que está acontecendo no Império. No distrito plebeu da Great Eastern City. Sally, a mediadora que veio do governo central, caminhou lentamente por um pequeno beco. No entanto, antes mesmo de chegar perto, ela já estava cobrindo o nariz. Um grande fedor jorrou. Era óbvio que a higiene no bairro dos plebeus era horrível demais, e isso deixou Sally extremamente desconfortável. Um de seus subordinados se aproximou e disse: senhora, tudo bem se entrarmos sozinhos. Você pode esperar lá fora. Não precisa dizer mais nada. Eu posso aguentar. Sally respirou levemente algumas vezes para se acostumar com o fedor. Então ela se dirigiu para o distrito plebeu. Mas por que eles ainda estão hospedados em tal lugar? Nosso povo já não os encontrou e começou a protegê-los? Eles não estão sendo muito cooperativos. Eles não estão muito dispostos a partir conosco, por isso estamos deixando-os se esconder e enviando pessoas para protegê-los. No caminho, Sally viu pessoas com olhares entorpecidos e gananciosos, além de emoções aterrorizadas. Os plebeus do Império estão levando uma vida realmente difícil. O país ainda tem um longo caminho a percorrer. Sally de repente pensou em Fang Xingjian, e cerrou o punho. Bestas como ele não se importam com a vida dos plebeus. Ele só vai se importar com sua própria glória. O grupo caminhou até uma pequena casa e bateu na porta. Então eles abriram e entraram. Eles viram um jovem magro deitado na cama. Uma garotinha saiu e olhou para eles com um olhar cauteloso e aterrorizado. Ela perguntou: quem são vocês? Sally sorriu e olhou para a garotinha, dizendo: olá. Não tenha medo. Nós somos os árbitros do governo central. Estamos aqui para procurar o Mickey. Ele está dentro. A garotinha virou-se subconscientemente e olhou para o jovem na cama. Aquele jovem magro sentou-se. Seus olhos injetados estavam afundados e seu rosto estava pálido, obviamente um sinal de desnutrição. Ele olhou para Sally com cautela e perguntou: vocês são árbitros? Isso mesmo. Nós somos os árbitros da Knight Association. Sally se aproximou e disse gentilmente: estamos aqui com relação à técnica da espada do Renascimento. Você é quem cultivou a técnica da espada do Renascimento e acabou sofrendo com a deterioração de seus órgãos internos. Mickey ficou atordoado por um momento antes de mergulhar a cabeça e murmurar: qual é o sentido de investigar? Eu já sou um aleijado. Claro, há um ponto. Sally disse com razão: se você não der um passo à frente agora, haverá ainda mais vítimas no futuro. Se não pudermos provar que há um problema com a técnica da espada do Renascimento desta vez, haverá ainda mais pessoas sofrendo da mesma condição que você e seus órgãos se deteriorarão. Por isso, precisamos da sua ajuda. Vendo que Mickey não estava mostrando nenhuma reação, Sally gradualmente começou a sentir a condição de seu corpo. Como um cavaleiro com ferido de nível 25 com uma taxa de sincronização de éter de 60%. A taxa de sincronização de Sally já era capaz de detectar a existência de células e bactérias. Ela também tinha uma compreensão mais precisa do corpo humano. Então, no momento em que ela tentou sentir a condição de Mickey, seus olhos se arregalaram e a fúria começou a queimar em seu coração. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 322 Fúria pelo que Sally sentiu, o estômago de Mickey parecia pertencer a um velho moribundo. Não só estava completamente murcho, como também era como a raiz podre de uma árvore, com a maioria das partes começando a se decompor e falhar. O estômago teve grande importância, principalmente durante a fase de aprendiz. Esta era a parte mais importante do corpo que permitia absorver a nutrição. Agora que seu estômago estava seriamente deteriorado, Mickey não só seria incapaz de cultivar, como poderia até morrer. Quando Sally viu essa cena, como ela poderia não se sentir furiosa? Era como se ela fosse vomitar chamas de seus olhos.
Isso é realmente um completo desrespeito pelas vidas humanas. Como uma verdadeira técnica de espada nutritiva pode fazer com que os órgãos internos falhem e apodreçam. Fang Xingjian, esse canalha. Pensar que ele liberaria tal técnica de espada apenas para seu próprio benefício. Um de seus subordinados soltou uma tosse e disse: Senhora, nosso trabalho é fazer cumprir a lei de forma imparcial. Então, é melhor não tomarmos uma posição sobre essa questão primeiro. Além disso, em termos de teorias da espada, não há grandes falhas na técnica da espada do Renascimento. Teorias da espada? Imperfeições? Sally disse furiosamente: olhe para essas crianças. Este é o resultado das teorias da espada que vocês estão falando. Vocês são meros humanos. Você acha que apenas conhecendo algumas teorias da espada, você sabe sobre a verdade do mundo? Quem você pensa que é? Todo mundo é assim. Só porque você alcançou uma força extraordinária, você se chamará de Deus. Você está tentando negligenciar a verdade que está bem na frente de seus olhos. Mesmo que passe pela avaliação das teorias da espada, se houver pelo menos uma em 10.000 chances de que possa ser prejudicial, devemos impedi-lo de disseminá-lo. Não é este nosso trabalho? As teorias da espada que dão origem a tal tragédia são o poder em que você acredita. Um de seus subordinados disse: Senhora, devemos pelo menos esperar que a arbitragem termine antes de anunciar os resultados. Ainda há necessidade de colocar isso em um julgamento. Se HMPH. Sob as fortes restrições de seus subordinados, Sally não continuou falando. Em vez disso, ela olhou para Mickey com pena e disse: Mickey, conte-nos tudo o que sabe. Quando você começou a sentir dor no estômago, o que você cultivou e comeu? E como era seu horário de trabalho e descanso quando você estava pegando essa técnica de espada? Durante todo aquele dia, Sally visitou um total de 3 aprendizes que se depararam com contratempos, assim como o professor da escola, outros aprendizes e funcionários. Para ela, o resultado foi chocante. O que quer que ela perguntasse parecia ser muito normal, com exceção do fato de que Mickey e os outros tinham pegado a técnica da espada do Renascimento. A partir deste ponto, parecia que a causa de todo o problema estaria na técnica da espada do Renascimento. Pensar que tal técnica de espada foi capaz de passar no exame da associação. Sally cerrou os dentes e disse: informe o pessoal da Great Eastern Regional Academy que a arbitragem começará em 3 dias. Deixe que eles se preparem. Vou ver como eles vão explicar isso. Após esta arbitragem, vou colocar o pedido para interromper todas as trocas e atividades de aprendizado da técnica da espada do Renascimento o mais rápido possível e bani-la. Oh, certo. Traga a todos eles conosco e proteja-os. Definitivamente, não devemos deixá-los sofrer mais danos. As falhas dos adultos não devem ser suportadas por essas crianças. No escritório de James, o chefe do departamento, na Great Eastern Regional Academy, havia 7 a 8 professores veteranos do departamento de artes da espada de várias idades. Além de Ops, que estava se concentrando em sua pesquisa e não pôde vir, esses já eram os maiores personagens do departamento de artes da espada. Além disso, agora, Fang Xingjian estava atrás de James e silenciosamente recebeu os olhares de muitas pessoas. James disse: a equipe de arbitragem enviada pelo governo central já chegou a Great Eastern City. Eles tinham acabado de dar uma olhada naqueles 3 alunos que estavam feridos. Todos eles sofrem de grave deterioração de seus órgãos internos, e é uma ameaça à vida. A arbitragem provavelmente será realizada em alguns dias. Um cavaleiro outorgado com barba disse impacientemente: o que há para discutir sobre isso? Aqueles que realmente entendem as artes da espada e têm um nível suficiente de cultivo das artes da espada nunca sentiriam que há um problema com a técnica da espada do Renascimento. Este conjunto de técnicas de espada é aquele que extrai a essência de várias técnicas de espada de nutrição. Se há um problema com isso, então não estaria dizendo que há um problema com as outras técnicas de espada de nutrição também? Outro cavaleiro outorgado feminino disse: as coisas não são tão simples. A técnica da espada do Renascimento afetará todos no Império. Pode ser que as pessoas do escalão superior ainda não tenham decidido como lidar com uma bomba como esta. Fang Xingjian piscou. Parecia que só agora ele percebeu que a técnica da espada do Renascimento poderia não ser algo que muitas pessoas estivessem dispostas a ver no atual Império. James os interrompeu e disse: tudo bem, parem de brigar.
De qualquer forma, o pessoal da associação está vindo, mas Xinjiang é um de nós. Não podemos deixar as pessoas do governo central fazerem o que quiserem. Portanto, desta vez, devemos tomar a mesma posição. A razão pela qual os chamei é para que possamos unificar nosso pensamento. Não seja um obstáculo para mim durante a arbitragem. Chefe do departamento, não se preocupe. Como poderíamos criar problemas para você? Desta vez, a associação está sendo imprudente. Eles estão culpando a técnica da espada só porque 3 pessoas ficaram feridas. Deve haver alguém empurrando isso por trás. Apenas um grupo de pessoas que não entendem as artes da espada pensaria que isso é um problema com a técnica da espada do Renascimento. Uma técnica de espada como essa deve ser disseminada. Também espero que meu filho e netos no futuro possam praticar uma técnica de espada como a técnica da espada do Renascimento. Jamis assentiu com satisfação. Tudo bem, vocês podem voltar agora. Espero que você tenha um bom desempenho durante a arbitragem, mas não exagere. Apenas atenha-se aos fatos. Observando como cada um se despedia gradualmente, James assentiu e disse, quando chegar a hora, o governador Devitt, os vice-governadores e a academia regional estarão todos aqui para testemunhar por você. Não se preocupe. Você agora é um membro da nossa academia regional e definitivamente não vamos deixar você levar o pior. Fang Xingjian assentiu, obrigado chefe de departamento. Não precisa me agradecer. Trabalhe duro e não desperdice seu talento. Este será o meu maior consolo. Então James de repente perguntou, certo. Ouvi dizer que você não foi à Torre da Espada esses dias. Você foi afetado? Não seja afetado por isso. Apenas faça o que você deveria estar fazendo. Eu sei. Eu não fui afetado. Então está tudo bem. Cultive se você deve fazê-lo, e analise os escritos antigos se você deve fazê-lo. Comigo por perto, mesmo que o chefe da associação viesse, eles não poderiam fazer o que quiserem com você. A expressão de James afundou um pouco. Eles não conseguiram encontrar aqueles 3 pirralhos mesmo depois de tentar por tanto tempo, mas as pessoas da equipe de arbitragem puderam vê-los imediatamente após a chegada. Era difícil para ele acreditar que não havia nada suspeito acontecendo. Chefe de departamento, há muita pressão desta vez? Fang Xingjian de repente olhou para James e perguntou, acho que a arbitragem não é mais tão simples quanto provar se a técnica da espada do Renascimento é prejudicial? James olhou para ele e disse com um sorriso, ei, não é nada demais. São coisas com as quais temos que lidar. Você apenas se concentre em sua pesquisa. Certo. Quando você vai me dar os 4 níveis restantes dos mistérios do Monumento do Panteão? Fang Xingjian olhou para ele. Os dois trocaram olhares, e parecia que nenhuma das partes estava disposta a ceder. No final, James ainda foi quem balançou a cabeça e disse, é inútil, mesmo que você saiba. Isso só vai aumentar seus problemas e afetar seu treinamento. Então, qual é o ponto de dizer a você? A pressão era realmente muito grande. James pensou em todas as pessoas que o visitavam sucessivamente e recentemente, fazendo perguntas e tentando mediar a situação. Ele realmente não queria transferir toda essa pressão para Fang Xingjian, pois isso afetaria negativamente seu treinamento e pesquisa. Fang Xingjian continuou a dizer, não há como você esconder isso. Você ainda não planeja me contar? A boca de James se contraiu. São apenas alguns velhos que não suportam abrir mão dos pequenos interesses de curto prazo e esperam obstruir o desenvolvimento do mundo. Eles provavelmente são os que se sentem mais pressionados. Parar o desenvolvimento do mundo. Fang Xingjian abaixou a cabeça e sua mente começou a girar. A facção do segundo príncipe não era os revolucionários. Nesse caso, como a técnica da espada do Renascimento seria capaz de elevar o nível dos plebeus e enfraquecer a influência da família real e de outras facções, seria o equivalente a enfraquecer os que estão no poder e aumentar a fluidez dos que poderiam vir em poder. Isso abriu uma nova porta para os revolucionários. Então, que papel o segundo príncipe desempenhou nisso? Fang Xingjian pensou consigo mesmo. É por isso que a academia me apoia tanto para trazer a técnica da espada do Renascimento. Eles viram através da possibilidade deste conjunto de técnicas de espada ajudá-los a criar uma revolução no Império e acelerar a quebra do atual regime rígido. Fang Xingjian teve que admitir que, em comparação com essas pessoas,
Sua sensibilidade em relação a questões políticas ainda era muito imatura. Quando ele ainda estava se concentrando na técnica da espada, o segundo príncipe já havia começado a usar a técnica da espada do Renascimento para traçar seus planos para o país e começou a travar uma guerra com as influências resistentes. No entanto, Fang Xingjian não estava preocupado. Ele só estava interessado em artes de espada para começar e só queria usar artes de espada para resolver problemas. Este era o seu estilo. Depois de deixar o escritório de James, ele começou a se dirigir para a Terra Sagrada. No entanto, no caminho, viu Rota caminhando em sua direção. Atrás dela, havia dois outros homens de preto que Fang Xingjian nunca tinha visto antes. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 323 Presson olhando para Fang Xingjian, Rota forçou um sorriso e perguntou, você está bem? Quando Fang Xingjian viu as duas pessoas por trás do Rota, ele respondeu com uma pergunta, o que há de errado? Nada. Rota ficou em silêncio por um momento antes de repente perguntar, Xingjian, o que você acha da técnica da espada do Renascimento? É uma boa técnica de espada. Assim que Fang Xingjian estava dizendo isso, um dos homens de preto atrás de Rota deu um passo à frente e disse, tudo bem, Rota, pare de perder tempo. Deixe-me dizer isso diretamente. Este homem de preto tinha cabelos brancos e uma tez infantil. No entanto, seu olhar era extremamente frio e seus lábios eram muito finos e extremamente pálidos. Ele era claramente uma pessoa muito cruel. Os lábios do velho de preto estavam curvados para baixo quando ele disse enquanto olhava para Fang Xingjian, Fang Xingjian, a técnica da espada do Renascimento está envolvida em uma repercussão muito grande. Você não deveria ter lançado a técnica da espada antes de estudar a técnica da espada em sua totalidade. Você é muito descuidado nesta área. Você deve cultivar por mais alguns anos antes de criar sua própria técnica de espada. Fang Xingjian lançou um olhar para a Rota e perguntou, quem é esse velho? O velho de preto disse furiosamente com os olhos bem abertos, é exatamente como dizem os rumores. Que jovem arrogante. Rota franziu a testa e disse impotente, Xingjian, este é o velho ancestral do nosso clã. Ele deixou o clã há 50 anos para seu cultivo e nunca se intrometeu em nossos assuntos. No entanto, ele está aqui para nos deixar passar uma mensagem. O velho ancestral já completou a segunda transição e está no nível 22. Para o pequeno clã aristocrático de uma cidade como o que Rota pertencia, um cavaleiro conferido de nível 22 já era uma grande existência divina. No entanto, Rota não parecia ter muito respeito por ele. Afinal, eles estavam na academia regional, e ela até viu as cenas em que Fang Xingjian derrotou cavaleiros da outorga várias vezes. Já que você já deixou o clã, por que está de volta agora? Você não está por perto quando os outros precisam de você, mas você aparece quando eles não precisam. Como Fang Xingjian poderia se importar com um cavaleiro conferido de nível 22? Ele lançou um olhar para o velho de preto e disse diretamente, Scrão. Não se meta com Rota. O talento dela é muito maior que o seu. Não a segure. Você está dizendo que eu estou segurando ela? O velho de preto estava com tanta raiva que parecia que seus pulmões iam explodir. 50 anos atrás, ele deixou o clã e se juntou à seita Lijiang. Depois de colocar grande trabalho e esforço em seu cultivo enquanto estava sob a seita Lijiang, ele finalmente alcançou a segunda transição e o nível 22. Qual pessoa comum da geração mais jovem não tremeria de medo quando visse? Desta vez, ele recebeu ordens de seu mestre da seita para conversar com Fang Xingjian. Quem teria pensado que este Fang Xingjian não lhe daria nenhum respeito? Excelente, excelente, excelente. Você acha que eu não ousaria fazer nada com você só porque você tem James e Opes apoiando você? Vou agir agora. Verei o que podem fazer comigo quando não estiverem aqui com você. Enquanto falava, o velho estendeu a mão e muitas flechas de sangue saíram de suas palmas. Em um piscar de olhos, eles já haviam se transformado em uma lança de sangue, avançando em direção a Fang Xingjian. Esta Myriad Blood Spear continha inúmeras maldições e venenos. Ao menor contato, penetrava no corpo através da pele. Quando isso acontecia, a vítima sofria de grandes coceiras e dores, tornando-se um grande dilema para alguém escolher entre a vida e a morte. O braço do velho de preto tremeu levemente, e a lança de sangue se transformou em uma onda de sangue em direção a Fang Xingjian.
Era como se a onda de sangue quisesse afogar o corpo inteiro de Fang Xingjian e dar a ele um sério gosto de agonia. A onda de sangue subiu como um tsunami. Combinado com o cheiro penetrante de sangue, assustaria uma pessoa comum quase até a morte. Essa onda de sangue provavelmente seria capaz de afogar uma vila inteira. O ataque do velho mostrou totalmente o poder tirânico de um cavaleiro de nível 22. Ele não se conteve. Ele realmente queria ensinar uma boa lição a Fang Xingjian. HMPH, este jovem maldito rapaz. Pensar que só porque alguns velhos da região do Grande Oeste o elogiaram, ele não sabe mais o quão grande é o mundo lá fora. Assim como o velho estava pensando nisso, Fang Xingjian tocou um único dedo e criou mais de 1000 correntes de Qis da espada aquática. Eles surgiram e também se transformaram em um tsunami, colidindo contra as ondas de sangue. No entanto, em comparação com as ondas de sangue do velho, o tsunami formado pelas milhares de correntes de Qis da espada aquática foi quase ensurdecedor. Além disso, tinha uma aura forte e tremenda que era várias vezes mais forte que a das ondas de sangue. O tsunami formado pelos milhares de córregos do Qis da espada aquática se transformou em uma enorme palma e desceu esmagando em direção à frente. Apenas as ondas de choque, que se formaram a partir do ar trêmulo, foram suficientes para espalhar as ondas de sangue do velho com um estrondo alto. Ambos eram cavaleiros com feridos de nível 22. No entanto, a formação de espada aquática de Fang Xingjian estava no nível 40, enquanto a lança das 10.000 sangue do velho estava apenas no nível 15. Como eles poderiam se comparar? O velho gritou descontroladamente, e muitas ondas de sangue se chocaram contra a enorme palmeira formada pelo tsunami de Fang Xingjian. As ondas de sangue, que tinham uma pressão de várias centenas de Jin por metro quadrado, eram suficientes para esmagar alguém a ponto de parecer uma cena de um acidente de carro. No entanto, eles não podiam fazer nada contra o Qis da espada aquática de Fang Xingjian. As muitas ondas de sangue foram quebradas e esmagadas e, eventualmente, o velho vestido de preto foi lançado voando pela enorme palmeira. Ele cuspiu um grande bocado de sangue no ar e teve vários ossos quebrados. Droga! Pensar que Fang Xingjian é tão poderoso assim? Será que ele confiou em suas próprias habilidades para limpar o Palácio das Técnicas de Morte? Ele tem apenas 17 anos. Como isso é possível? Seus olhos continuaram a olhar para Fang Xingjian por todo o caminho até que ele caiu no chão, como se não pudesse entender como Fang Xingjian poderia ser tão mais forte que ele. Alguém que está fazendo uma luta fraca para chegar ao nível 22. Você nem é comparável a mim quando eu estava no nível 20. Fang Xingjian balançou a cabeça e disse, Rota, apenas os segundos empregos de transição da academia e as técnicas de matar são o verdadeiro caminho para o grande poder. Não siga seus passos e tome o caminho próprio para aprender artes marciais de algumas pequenas seitas. Isso só trará danos aos outros e a você mesmo. Para o velho, alcançar a segunda transição e o nível 22 era algo de que ele mais se orgulhava. Apesar de ter passado muito trabalho duro e atingido os limites de seu talento, além de ter que usar várias técnicas secretas da seita Lijiang. Então, como ele poderia tolerar tais críticas de Fang Xingjian? Particularmente, a questão de unir pequenas seitas atingiu um nervo do velho. Quando ele ouviu isso, ele ficou tão bravo que cuspiu um grande bocado de sangue e quase desmaiou. Olhando para o velho ancestral completamente encharcado deitado no chão, Rota se virou para olhar para Fang Xingjian com espanto. Fang Xingjian não estava tão forte quando ela o viu pela última vez no Palácio das Técnicas de Matar. Pensar que agora ele poderia derrotar um cavaleiro com ferido de nível 22 em um único movimento. Ela tinha visto o desempenho de Fang Xingjian no Palácio das Técnicas de Matar por si mesma anteriormente e sabia que o velho ancestral de seu clã provavelmente não seria páreo para Fang Xingjian. Esta foi a razão pela qual ela o trouxe aqui. Foi para que ela pudesse emprestar o poder de Fang Xingjian para se livrar da supressão do velho ancestral. No entanto, ela não esperava que o velho ancestral não fosse capaz de receber um único golpe de Fang Xingjian. Então, ouvindo as palavras de Fang Xingjian, o olhar de Rota ficou sério. Quando ela levantou a cabeça novamente, ela viu que Fang Xingjian já havia saído e estava a uma certa distância. Ela gritou bem alto, Fang Xingjian, eu definitivamente não vou seguir os passos dele. Vou completar a segunda transição de forma justa e honesta, atravessar o Palácio das Técnicas de Matar e depois caminhar até você. No entanto,
Suas palavras não chegaram a Fang Xingjian. A chegada do velho de preto era um sinal. Se o ato da associação de informar o Departamento de Artes da Espada para conduzir sua própria investigação foi para deixá-los entender a situação e fazer o Fang Xingjian se render voluntariamente, então a chegada do velho significaria que a outra parte começaria a pressionar depois de ver isso. A academia e Fang Xingjian estavam planejando lutar até o fim. Caso contrário, como poderia um segundo cavaleiro conferido de nível 22 de transição ser tão arrogante a ponto de entrar na academia como quisesse? Eles estão planejando começar com as pessoas ao meu redor. Fang Xingjian parecia ser capaz de sentir que um poder sem forma já havia começado a pressionar a região do Great Eastern e a Great Eastern City. Voltando a esta sala de treinamento, Fang Xingjian temporariamente deixou de lado seus problemas. Era inútil pensar muito nisso por enquanto. A coisa mais importante para ele agora era ganhar mais poder. Além disso, a facção do segundo príncipe definitivamente ajudaria a afastar a verdadeira fonte da pressão. Portanto, ele começou a se submeter à síntese das sementes de habilidade em sua consciência. Sua formação de espada aquática já estava no nível máximo de 40, e já era hora de ele fundi-la com a espada de terra imurativa do trovão. Uma vez que ele tivesse sucesso, ele teria completado o terceiro nível de transformação do Palácio das Técnicas de Morte, e ele estaria ainda mais perto de alcançar a espada de demolição prodigiosa final. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 324 Síntese. Depois que Fang Xingjian encontrou aquela semente brilhante de cor azul, ele empurrou essa semente de habilidade em direção à espada da terra imurativa do trovão. Naquele instante, ele podia sentir inúmeras informações fluindo em ambas as direções. No entanto, assim que a síntese de habilidades estava prestes a ter sucesso, houve um estrondo alto, e a semente de habilidade para a formação de espada aquática quebrou completamente e explodiu. Todas as informações relevantes para ele desapareceram completamente. Fang Xingjian soltou um suspiro. Se ele falhasse, ele só poderia começar a cultivar desde o início. Graças a Deus ele já havia feito uma preparação suficiente de antemão. Ele deu uma olhada na parede de pedra que foi esculpida com o conteúdo do quiz da espada aquática, bem como os vários aprendizados e experiências que ele teve enquanto cultivava anteriormente. Depois de meia hora, um fluxo de ki da espada aquática subiu da palma da mão de Fang Xingjian. Ele começou a cultivar a formação da espada aquática mais uma vez. Ele continuou seu cultivo assim até a noite. Então Fang Xingjian olhou para o céu, semicerrou os olhos e disse, já deveria estar na hora. Fang Xingjian e os outros tentaram inicialmente procurar os 3 alunos daquela escola, que estavam feridos, mas não conseguiram localizar os 3 alunos. Portanto, eles só poderiam trabalhar no fortalecimento das evidências que sustentavam que a técnica da espada do renascimento não tinha um problema. No entanto, no momento em que os árbitros chegaram, os 3 alunos apareceram de repente. Até mesmo seu professor, que não pôde ser localizado anteriormente, apareceu em Great Eastern City. A situação estava ficando cada vez mais tensa, mas ainda não havia a resposta das 3 pessoas para quem ele havia enviado cartas. Isso significava que Fang Xingjian precisava fazer seus preparativos mais cedo. Uma coisa que ele podia fazer era procurar aqueles 3 aprendizes e descobrir a verdadeira causa de seus ferimentos. Fang Xingjian havia pensado em investigar o motivo dos ferimentos há algum tempo, mas os alunos estavam escondidos e não foram encontrados. No entanto, agora, eles estavam juntos com os árbitros e não mais escondidos. Além disso, o que estava por trás desse assunto com a técnica da espada do renascimento não era apenas uma preocupação sobre se a técnica da espada era boa ou ruim, mas algo que estava envolvido na luta pelo poder entre os escalões superiores do Império. Embora Fang Xingjian não gostasse de se envolver em tais lutas, ele não queria aceitar tudo passivamente. Ele preferiu ser o único a tomar a iniciativa. Portanto, a informação envolvida também era algo que Fang Xingjian queria saber. Além disso, Fang Xingjian tinha absoluta confiança em suas habilidades. Até mesmo James havia avaliado que com as técnicas de espada de Fang Xingjian e a armadura de aniquilação do abismo celestial, seria difícil derrotá-lo a menos que a outra parte fosse um cavaleiro conferido de nível 25 ou mesmo nível 26. Portanto, enquanto ainda estava escuro, Fang Xingjian deixou a academia e chegou a Great Eastern City como uma rajada de brisa noturna. Ao mesmo tempo,
Holt estava na sala de treinamento, lendo uma carta. Foi escrito por seu professor, Lawrence, que era um especialista de nível 29, o discípulo de um especialista de nível divino, e aproximadamente o mesmo nível que Elun, discípulo do Santo Horizon. É isso que o mestre e os outros têm em mente. Holt franziu a testa. Eu já senti que o problema com a técnica da espada do renascimento não era mais uma disputa acadêmica. Como esperado, isso já implicou os interesses de várias grandes influências. No entanto, é realmente bom reprimi-lo assim? Holt soltou um suspiro e olhou para a carta em suas mãos, sem dizer uma palavra. Independentemente disso, ele teria que seguir as instruções escritas na carta. Assim que eu apresentar esta carta do mestre durante a arbitragem e provar a falha na técnica da espada do renascimento, Fang Xingjian cairia em ruínas, certo? Embora Holt sempre quis superar Fang Xingjian, ele nunca pensou em fazê-lo através de um método como este. Ele balançou a cabeça, pensando em como um gênio, que havia criado uma técnica de espada revolucionária, seria suprimido por todos apenas porque a técnica de espada que ele havia criado era muito notável. A sensação de uma raposa de luto pela morte de uma lebre, cresceu no coração de Holt. É uma pena, Fang Xingjian. Você nasceu na geração errada. Parece que não terei mais chance de ganhar uma vitória sua. Era porque Holt sabia que não importa o quanto ele trabalhasse, seria impossível para ele ganhar uma vitória de um homem morto. Em algum outro lugar, Fang Xingjian estava andando pela Great Eastern City. No momento, Fang Xingjian não se destacou apenas nas artes da espada. Seus atributos também aumentavam continuamente devido à enorme quantidade de recursos que ele possuía. Seus atributos se tornaram: nome Fang Xingjian 17 anos ocupação soberano da espada celestial nível 22 força 115 mais 8 agilidade 216 mais 8 reação 112 resistência 88 flexibilidade 88 taxa de sincronização de éter 31%. Os atributos acima entram em vigor assim que as prodigiosas ondas de poderes divinos astrais são ativadas. Devido aos músculos perfeitos, mais 8 em força e agilidade, 10% do atributo resistência. Habilidades técnicas, negação de fronteiras, técnica da espada do renascimento nível 40. Nível 40 nova técnica da espada do dragão de 9 cabeças, formação de espada de luz Zenith nível 40. Ondulações da espada de éter, nível 4 arte divina do éter, espada de terra imurativa do trovão de nível 40. Formação de espada aquática nível 12. Espada sem luz nível 1 especializações, esgrima genial, instinto de sobrevivência elementar, cura interna, treinamento interno, especialista em espadas, reflexos aguçados, músculos perfeitos, subjugação do mundo da espada única, furtividade elementar, intenção de espada incomparável nível ossos da espada, caminho sem espada, sentido da espada das trevas. Impressão da espada celestial ondas nível 2 prodigiosos poderes divinos astrais ondas método de cultivo mental nível 5 espada universal dominância lunisolar independentemente de serem seus atributos, técnicas ou especialidades. Fang Xingjian já era comparável a um cavaleiro conferido de nível 25 em todos os aspectos, com exceção de sua taxa de sincronização de éter. Isso foi especialmente assim, considerando que ele tinha a Zenith Light Sword Formation para ataques de longo alcance, Ether Sword Ripples para ataques de curto alcance, Thunder Immuring Art Sword para suporte, Bondaries Negation para aceleração explosiva e Terra Ingurgitation para poder explosivo. Os poderes explosivos que ele poderia liberar instantaneamente eram incomparáveis ao que um cavaleiro conferido de nível 25 teria. Além disso, Fang Xingjian ainda tinha a armadura de aniquilação do abismo celestial para uma defesa final, junto com a intenção da espada da evolução do céu que ele havia escondido em sua consciência. Para usar a intenção da espada da evolução do céu, bem como a negação de limites, que exigia pontos potenciais, Fang Xingjian economizou um total de 120.000 pontos potenciais. Claro, isso só seria suficiente para ele usar a intenção da espada da evolução do céu por um segundo. O requisito da intenção da espada da evolução do céu de 100.000 pontos potenciais por segundo era realmente muito alto. Eu me pergunto se há alguma coisa que possa ser a pedra de amular para minha intenção da espada da evolução celestial. Parecia haver uma linha preta traçada no céu noturno quando Fang Xingjian chegou a um pequeno vale. Ferdinand já estava esperando lá.
Ferdinand entregou um pedaço de papel na mão de Fang Xingjian e disse: eles estão todos aqui agora, sob a proteção dos árbitros. Desta vez, a equipe de arbitragem inclui 3 cavaleiros da outorga que estão todos no nível 25. Tem certeza de que vai ser capaz de praticar a técnica da espada do renascimento até que eles sofram de lesões internas, e até mesmo ao ponto de ter deterioração de órgãos internos e estar em um estado de risco de vida. Você não acha isso interessante? Fang Xingjian deu uma olhada no endereço antes de esmagar o papel levemente. O pedaço de papel foi instantaneamente rasgado em pedaços por sua espada Kiss. Antes, não conseguimos localizá-los, mas desde que apareceram, quero estudá-los cuidadosamente. Enquanto Fang Xingjian falava, Ferdinand apenas sentiu que uma brisa havia passado, e Fang Xingjian já havia desaparecido na noite. Olhando para o céu escuro da noite, Ferdinand parecia se lembrar de como Fang Xingjian costumava ser. Em apenas 1 ano e meio, ele já progrediu para esse estágio. Neste momento, provavelmente não serei capaz de resistir um único olhar dele. Como Ferdinand desistiu de se concentrar em seu cultivo e tomou a decisão de voltar seu foco gradualmente para o trabalho de fundo, quando viu as conquistas de Fang Xingjian hoje, sentiu um leve arrependimento. No estado atual de Ferdinand, ele nem sabia quando Fang Xingjian chegou e quando partiu. Minha acuidade e sensibilidade estão ficando mais fracas. Ferdinand beliscou a testa e suspirou. Espero não ter escolhido o caminho errado. Fang Xingjian viajou muito rapidamente e, em um instante, chegou a uma grande casa no noroeste da cidade. De acordo com as informações de Ferdinand, os 3 estudantes que sofreram ferimentos graves foram agora colocados aqui para recuperação e proteção. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.